Olá, eu sou a Larissa Tavares, acadêmica do curso Licenciatura em Matemática, da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e hoje vamos falar sobre razão entre grandezas de espécies diferentes. Então vamos lá? Ficha técnica. O objetivo do nosso vídeo, segundo a BNCC, é a EF 09MA07. Não tem como falarmos de razão e não falarmos também sobre o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como o tempo, a distância, a temperatura. As grandezas, elas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcional são aquelas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. E se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também será dividida pela metade. Por exemplo, se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16 e o preço de 12 cadernos custará R$32. Observe que se dobramos o número de caderno, também dobramos o valor dos cadernos. As grandezas inversamente proporcionais é quando as operações inversas elas são utilizadas nas mesmas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicamos uma delas, devemos dividir a outra por 3 e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois aumentamos a velocidade e o tempo se reduz, e se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Essas duas grandezas, elas são muito utilizadas em situações do nosso dia a dia como comparação. A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. A razão entre grandezas diferentes, portanto, é uma divisão em que o numerador ele representa uma grandeza e o denominador representa outra grandeza, diferente da primeira. Com os resultados desse cálculo, podemos observar alguns fenômenos, como, por exemplo, a velocidade média e a densidade demográfica, que é o que vamos ver agora. Velocidade média. A velocidade média é a razão entre grandezas diferentes, e ela é calculada pela divisão entre a distância percorrida em quilômetros pelo tempo gasto no percurso, em horas. A fórmula para descobrirmos a velocidade média é a V é igual a S dividido por T, onde o V representa a velocidade média, o S, a distância, e o T, o tempo. A unidade de medida usada para a velocidade média é o quilômetros por hora, denotada como km/h, e ela pode ser representada como a quantidade de quilômetros que o objeto ele foi capaz de percorrer durante 1 hora. Muitas vezes, em vez de quilômetros, são utilizados metros, e a unidade de medida de tempo para metros é o segundo, sendo representada como a quantidade de metros que o objeto ele foi capaz de percorrer durante 1 segundo. Imagine um automóvel que percorreu uma distância de 800 km e gastou 8 horas para isso. A velocidade média desse automóvel nesse percurso foi de... O problema está nos pedindo a velocidade média que esse automóvel ele gastou para percorrer uma distância de 800 km em 8 horas. Então, o V é o que queremos saber, o S é 800 km e o T
é 8 horas. Agora vamos colocar na fórmula. V é igual a 800 dividido por 8. V é igual a 100 km por hora. Então, a velocidade média desse automóvel foi de 100 km por hora. Agora imagine que uma pessoa ela queira viajar de Itajaí para Chapecó. E a distância de Itajaí para Chapecó é de 560 quilômetros. E sabendo que só é possível viajar a uma velocidade média de 80 km por hora, em qual horário essa pessoa ela vai chegar em Chapecó, saindo de Itajaí? Mais uma vez, vamos utilizar a razão velocidade média. Então, agora temos a velocidade média, então V é igual a 80. Temos o S também, que é a distância, que aqui no nosso caso é 560. E o que nos falta é o tempo. Então, vamos completar a nossa fórmula agora. 80 é igual a 560 dividido por T. O inverso de divisão é multiplicação, então temos 80 multiplicado por T é igual a 560. T é igual a 560 dividido por 80. Então, T é igual a 7. Então, para percorrer essa distância de 560 km de Itajaí até Chapecó com a velocidade média de 80 km por hora, essa pessoa ela fará essa viagem em 7 horas. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de uma região e a área em quilômetros quadrados dessa região. A fórmula de densidade demográfica é D é igual a AB dividido por A, onde o D é a nossa densidade demográfica, o HAB é o nosso número de habitantes e o A é o nosso quilômetros quadrados. Essa razão ela é muito importante por oferecer um valor proporcional da quantidade de habitantes das cidades. Lembrando que o conceito de proporcionalidade é a igualdade entre duas razões. Por exemplo, a cidade de Itajaí ela possui 223.112 habitantes, em uma área total de 289,3 km², dados segundo o IBGE. E a cidade de Navegantes possui 81.475 habitantes e 111,5 km² de área. Agora eu pergunto, qual das cidades possui a situação mais crítica? Observe que a pergunta não especificou o que é situação crítica, mas é evidente que a cidade que possui mais moradores dentro de um espaço menor precisa de maior atenção e, por isso, pode ser considerada a que está em situação crítica. Sendo assim, vamos encontrar apenas aquela que possui a maior densidade demográfica. E para descobrir, vamos usar a fórmula de densidade demográfica. O D é o que queremos descobrir. Vamos começar com a cidade de Itajaí primeiro. Então, D é igual a 223.112 dividido por 289,3, que é igual a 770,95. Então, a densidade demográfica de Itajaí é 770,95 pessoas por quilômetro quadrado.
Agora vamos fazer a de Navegantes para fazer uma comparação. D é igual a 81.475 dividido por 111,5, que é igual a 730,72. Então, 730,72 habitantes por quilômetro quadrado. Logo, a cidade de Itajaí possui a situação mais crítica. A nossa aula vai ficando por aqui hoje. Eu espero que tenha sido uma aula muito proveitosa, de muitas aprendizagens, e até a próxima!